Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, não importando o horário em que você vai estar nos assistindo, mas que Deus te abençoe e nos conceda um tempo maravilhoso para estarmos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus. Nós terminamos o capítulo 1, hoje é a nossa parte 8 dos estudos, ou aula 8, como você queira, e nós vamos falar do segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, ao final desse capítulo, nós vamos estudar do verso 42 ao verso 49. Pegue sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura e que Deus possa nos abençoar de forma maravilhosa para que tenhamos um aprendizado do significado de ser igreja do Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 49. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Maravilhosa mensagem de Deus aqui que nós vamos estudar, como viviam os convertidos na igreja no primeiro século. Então, no fim desse segundo capítulo, o autor, Lucas, nós vemos que ele trata-se de um resumo informativo sobre a vida da igreja, como viviam os novos convertidos, né? É uma de suas características em suas escrituras, em seus livros. Lucas, ele usa pontos, passagens, versículos, pequenos parágrafos, dando resumo da situação da igreja em suas várias etapas, em seu progresso. Então, qual o grande valor dessa mensagem que eu quero antecipar para vocês? Qual o grande valor dessa parte, desse resumo que Lucas coloca aqui? É que podemos observar que a igreja primitiva ela mantinha-se fiel às exigências de Cristo ante a propagação da mensagem do Evangelho e do crescimento numérico que a acompanhava. Então, são fatores importantes na vida dessa igreja, na ação, nas atitudes da igreja, eu, você, igreja, nas atitudes da igreja que forneciam material suficiente para que Deus acrescentasse mais pessoas à comunidade cristã daquela época. Então, diante da história da igreja do primeiro século, podemos retirar alguns princípios que nós vamos aqui agora estudá-los. Então, acompanhe-me na sua Bíblia, o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa perseverança é um dos fatores iniciais da vida da igreja. Perseveravam na doutrina, no ensino, no conhecimento, na busca do entendimento, de conhecer mais de Deus, de vivenciar mais as coisas que lhes eram ensinadas de Deus, da parte de Deus, do ministério de Jesus Cristo. Qual a sua mensagem? Qual o ideal de sua mensagem? Qual o propósito de sua mensagem? De onde provinha inicialmente essa mensagem? Essa justiça de Deus em favor dos seus escolhidos? Então, eles perseveravam nessa doutrina dos apóstolos. Quando você persevera na doutrina, vem a comunhão, há uma perseverança também na comunhão, essa busca incessante para ter uma comunhão perfeita, unidos em Cristo, servindo a Deus em comunhão, em perfeita comunhão, com a mesma mentalidade, porque a perseverança na doutrina formata essa comunhão na vida da igreja. E no partir do pão, né,
simbolizando tanto a parte espiritual como a parte material, no partir, no compartilhar, no dividir, dentro do ensino, dentro da comunhão, o partir do pão, são sequências de uma vida que está sendo formada como igreja do Senhor. E nas orações, nós já vimos que Lucas dá muito enfoque às orações, né? Eles perseveravam orando, eles estavam orando, estavam em constantes orações, e que nós vamos ver mais à frente também, nos capítulos que vão vir à frente, como Lucas ele dá enfoque às orações. Então as orações, eu já falei aqui, é uma base para todo e qualquer ministério, para toda e qualquer caminhada cristã. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vocês verifiquem que ele está formatando o alicerce de como viviam os convertidos nessa igreja. Em cada alma havia temor, porque desse relacionamento, dessa comunhão, desse compartilhar, das orações, e no buscar, no perseverar mais o conhecimento doutrinário, há temor a Deus, há observâncias à lei de Deus, há observância do querer de Deus, há uma observância do senhorio de Cristo sobre suas vidas, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa comunhão, esse compartilhar, ele dá um impulso maior para a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos em favor do crescimento da igreja do Senhor. Então, para você entender como é uma sequência de ações, como Lucas coloca bem aqui, uma sequência de ações, né? Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Agora, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos, eles não estavam desunidos, eles estavam juntos. Eu creio da minha forma, você crê da sua forma, não. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, um ideal divino, um ideal da vontade de Deus em suas vidas. Seus corações, sua mente se encheram da vontade de Deus. Vendiam suas propriedades e bens. Não tinham mais apegos por bens materiais, mas sim em apegar-se ao amor de Deus, que estava enchendo suas vidas. Então, vendiam suas propriedades e bens materiais, distribuindo o produto entre todos, tinham algo maior em seus corações, um bem maior em suas vidas a partir de agora. À medida que alguém tinha a necessidade, a sua visão agora, ele olha para os lados, não para fugir da sua caminhada a Cristo, mas para olhar para os necessitados, como Jesus fazia. Ele olhava, ele via a multidão, ele entendia o sofrimento da multidão. Assim a igreja está se transformando, assim a igreja está vivenciando, assim a igreja está progredindo. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E olha que naquela época era horrível e a necessidade era muito grande. Diariamente, todos os dias, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Todo o resultado de suas ações lhes traziam alegria e singeleza no coração. É a transformação, são bases de uma igreja que visiona o reino de Deus. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo
o povo. Olha só o que isso traz à memória, né, ao tempo de hoje, contando com a simpatia de todo o povo. A igreja sempre tem problemas, tem situações difíceis, mas uma igreja que vive unida, os que creem, eles vivem unidos e eles perseveram nas doutrinas, nas orações, compartilham as necessidades, eles buscam os aflitos para tentar ajudá-los e eles compartilham isso e isso é visto, isso causa uma simpatia. O povo começa a olhar para a ação dessa igreja de forma simpática. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Enquanto isso, diante de todas essas atitudes, há uma soma e o resultado é: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Dia a dia, preste atenção como Lucas coloca: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É uma construção, é um progresso de salvação resultante das atitudes de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, uma igreja que tem temor a Deus. Todos vivem unidos, tinham tudo em comum. Então, qual o resultado disso? De uma igreja que atende os necessitados, que busca os aflitos. Isso faz com que comova o coração das pessoas que veem suas atitudes. Isso o povo vê com simpatia essa igreja. Essa igreja, ela representa a Deus, ela glorifica a Deus, ela glorifica o Senhor Jesus Cristo. E com isso ele acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos na casa do Senhor. Torna-se uma igreja sadia. Então, meu amado, minha amada, diante dessa história da igreja, desse resumo da igreja do primeiro século, podemos retirar os seguintes princípios para hoje: simplicidade, perseverança nas doutrinas, manter a comunhão, sabendo que a comunhão da igreja depende da vida da comunhão com Deus, que cada membro do corpo de Cristo desfruta. Partir do pão, as orações que são a base, louvor verdadeiro que sai do coração desse ser que vive em comunhão com Deus. A atividade de evangelização da igreja, ela tem que ser dia a dia, na mente, no coração, na vida e nas ações da igreja. Que Deus te abençoe e nós te convidamos para estudarmos o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que virá em sequência. Que você tenha um dia abençoado em nome de nosso Cristo Jesus. Amém. Fique na paz de nosso Deus.